Olá, meu nome é Adriana Sabino, sou a presidente do Centro Cultural Brasil USA da Flórida, CCBU, uma organização sem fins lucrativos fundada em 1997 com a missão de divulgar a cultura brasileira no sul da Flórida. Eu quero convidar vocês a conhecer o CCBU e participar das nossas atividades. Vocês podem visitar a gente no www.centroculturalbrasilusa.org. Hoje, o CCBU tem uma live muito especial com duas convidadas extraordinárias. Duas psicólogas com uma larga experiência no campo. Eu vou apresentar a vocês primeiro Márcia Carvalho Stefan. Oi, Márcia. Márcia é psicóloga formada pela PUC do Rio de Janeiro. Ela é mestre em psicologia pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, doutora pela Universidade Livre de Amsterdã, é psico-oncologista certificada pela Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia. Ela também é membro da Sociedade Brasileira de Mastologia. Ela também foi docente de pós-graduação em psico-oncologia na PUC do Rio de Janeiro de 2015 a 2018. Agora eu vou apresentar a vocês Rosane Wechsler. Rosane é a brasileira, psicóloga formada pela PUC do Rio de Janeiro e com pós-graduação na Adelphi University, em Nova York. É residente em Miami desde 1992 e atende uma clientela brasileira e internacional. Ela é especializada em adultos e adolescentes, trabalha com transtornos relacionados à ansiedade, depressão, fobias. Então é isso, gente. Nós temos duas pessoas absolutamente especiais. Márcia está em São Paulo e Rosane está em Aventura, aqui em Miami-Dade. E nós vamos conversar hoje sobre as nossas emoções e a nossa adaptação e a resiliência no meio dessa loucura dessa pandemia. Porque realmente, de repente, a gente levou uma paulada. De repente, tudo, o nosso mundo, o mundo que a gente conhecia, a pessoa que a gente era, tudo mudou. Tudo mudou por causa do novo coronavírus. E nós vamos conversar com a Márcia e com a Rosane exatamente sobre isso. Eu vou pedir à Márcia para começar falando sobre a experiência profissional dela e como ela usou essa experiência agora nessa crise dessa pandemia. Márcia. Obrigada, Adriana. Obrigada por estar sendo recebida pelo CCBU e espero que esse encontro traga muita coisa boa para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Estamos todos no mesmo barco. Eu, como trabalho... Márcia, eu vou fazer só uma pausa aqui, porque eu esqueci da Leia. A Leia é uma figura importantíssima. Leia é membro do Centro Cultural e ela é do conselho diretor e ela nos ajuda com a parte de perguntas. Ela vai coordenar no final da nossa conversa, lá daqui a uns 45 minutos, nós vamos deixar os 15 minutos finais para perguntas. E quem comanda essa parte é a Leia. E, eventualmente, hoje eu vou interromper, fazer umas pouquíssimas perguntas, porque esse assunto acho que mexe com todos nós, mas vamos adiante. Desculpe, Márcia, pela interrupção. Vamos lá, Márcia. Nada. Como eu trabalho com psico-oncologia, eu estou muito acostumada a lidar com luto e com perda. Então, mais ou menos que eu entendia o que estava acontecendo, o que não quer dizer que eu não me afete, né? Porque nessa situação, todos nós estamos afetados da mesma forma, porque o que aconteceu foi uma virada, né? Uma virada da ordem estabelecida no mundo para todos nós. E é claro que os nossos sentimentos e a nossa maneira de lidar com o mundo e com a nossa vida teve que mudar também. Rosane. Oi. Rosane? Sim. Como é que foi? Como é que é a sua experiência? Fala um pouquinho da sua experiência e como você usou essa experiência nessa situação excepcional. Olha, a minha experiência ela é interessante no sentido de que, quando eu fiz PUC no Rio, uma psicologia bem clínica, bem psicanalítica e tudo. Quando eu fui para Nova York,
eu tive que aprender não só a parte da psicologia, como também das instituições americanas. O que me ajudou muito nesse momento a lidar com essa situação. Primeiro, porque em Nova York, na clínica onde eu fiz estágio, a gente trabalhava com pessoas que pagavam aquilo que eles podiam pagar, o que era determinado pela diretoria da clínica. Uhum. Era a gente que determinava, era a clínica que fazia um estudo e quanto cada um podia pagar. Para onde mandar essas pessoas quando precisava de alguma coisa, de alguma instituição, de algum auxílio, de algum trabalho feito por uma instituição ou por um hospital ou o que fosse, usando o sistema. Então, quando eu cheguei aqui em Miami, eu comecei a trabalhar com pacientes brasileiros também que precisavam de toda essa referência do que fazer, da onde procurar auxílio. E eu comecei a trabalhar com pessoas de todas as camadas sociais, justamente porque eu sempre trabalhei com gente pagando aquilo que eles podiam pagar. Então, mais ou menos estabeleci minha prática aqui em Miami da mesma maneira. E depois eu também fui fazer um trabalho voluntário praticamente lá no consulado brasileiro. Eu recebia um salário que era simbólico para poder ajudar brasileiros que estavam em risco aqui, estavam presos ou estavam hospitalizados ou em situações de violência doméstica. Eu acho que esse conjunto todo agora me ajudou muito a lidar com as pessoas que estão dentro desse sistema, estão perdendo trabalho ou perdendo familiares, ou precisam do hospital, ou precisam de um médico, ou precisam entender como o sistema funciona aqui, que é diferente do Brasil. E eu atendo gente nos Estados Unidos inteiro, porque eu estou trabalhando muito online. Então, eu acho que essa experiência institucional me deu muita bagagem para lidar com o que está acontecendo agora, com essa gama de pacientes que eu tenho. Márcia, você teve uma experiência muito interessante. Você foi uma das psicólogas que participaram de um pool de psicólogos, eu não sei se foi só em São Paulo ou se foi no Brasil inteiro, para justamente dar apoio a essas pessoas que se perderam o chão nessa crise. Conta um pouquinho como foi isso e o que você viu. Olha, eu vi e continuo vendo, né? Nós temos lá, é um grupo que começou no Rio, e que é oriundo de um grupo de médicos e psicólogos e profissionais de saúde que começaram a estudar a humanidade na saúde, nos tratamentos. Em que a gente viu eclodir essa pandemia e a necessidade que a gente percebeu que ia haver das pessoas terem algum tipo de cuidado, algum tipo de atenção, nós montamos esse grupo que é coordenado pela Ana Luísa Novis, e nós atualmente somos 88 psicólogos, 10 psiquiatras. Então, nós fazemos, eles têm uma lista, né? Essa lista é veiculada para quem quiser, para qualquer lugar do Brasil, porque atendemos pelo WhatsApp, então atendemos pessoas do mundo inteiro. E algumas pessoas que são psicólogos de outros lugares do Brasil. Nós fazemos uma conversa e depois a gente percebe se há uma necessidade da pessoa voltar e tal. Cada uma de nós funciona da sua maneira, mas temos organizações e regras. E esse grupo também fez um trabalho muito interessante para o Ministério das Relações Exteriores. Eles viram o que a gente estava fazendo, então eles colocaram a nossa lista em todos os consulados. Então, as pessoas atendem gente de Moscou, da Lituânia, de tudo quanto é lugar. Depois elas mandam filmes e tal, agradecendo. Pessoas que começaram naquela época, na época em que estavam saindo, uns que não puderam sair, outros que estavam doentes, outros que queriam vir, mas não conseguiam voltar, né? Então, as pessoas que precisaram tiveram esse apoio e, às vezes, continuam tendo, né? Então, está muito interessante esse trabalho, sabe? Agora, é pesado, né? Porque as pessoas, muitas vezes, estão exatamente como a Rosane falou, com receios, né? Receios do futuro, da falta de emprego, da situação inseguríssima que nós estamos vivendo, né? Eu diria que se eu tivesse que dizer
uma palavra para dizer o que é a pandemia, eu diria que é a imponderabilidade total e completa. A partir daí, né, é claro que a gente tem muito para pensar e muito para lidar com os sentimentos das pessoas. Rosane, existe uma gama enorme de emoções que foram provocadas exatamente pelo que a Márcia falou, essa imponderabilidade. Qual seria uma emoção que você vê muito repetida, muito comum? Eu não sei se as emoções de adultos são diferentes das emoções de adolescentes, porque você atende os dois. Mas qual seria uma emoção que você está vendo muito comum em todo mundo? A primeira que mais me chamou a atenção, porque, como a Márcia falou, isso nos pegou a todos. Inclusive, nós, terapeutas que temos que cuidar das pessoas. Também, eu acho que todos nós tivemos que parar e ter um momento de reflexão e ver o que estava acontecendo com a gente, para a gente poder se distanciar e atender os nossos pacientes. E o que eu me dei conta, primeiro comigo e depois com meus pacientes, foi a alteração de humor. Eu ia de A a Z em 10 segundos. Não, 10 é muito. Em 1 segundo. De estar muito bem e, de repente, estar muito irritada. De estar muito bem e, de repente, acordar no dia seguinte mal, sem vontade de levantar da cama. De estar muito bem e, de repente, estar muito zangada. Então, eu vi que essa alteração de humor, dependendo do que cada um está passando, foi o que mais me chamou a atenção. Porque a depressão, quando a gente está deprimido, o paciente está deprimido, ela se mantém, né? Ela está ali, ela pode ficar mais aguda ou não, mas está ali, a fobia e tudo. Agora, essas alterações de humor, elas não eram tão presentes, e tão rápidas. Então, acho que é isso que a gente está precisando tratar e cuidar para as pessoas poderem se estabilizar e seguirem um rumo de acordo com a vida delas daqui por diante. Márcia, você que é especializada em perda, né? Psicologia da perda, eu li um artigo muito interessante que falava que uma coisa que as pessoas estavam sentindo era uma espécie de luto, o luto pela perda do estilo de vida delas, porque de repente a gente não podia mais sair, a gente não tinha mais a identidade que a gente era, da pessoa que vai a um restaurante, que encontra com os amigos, aquela pessoa. E eu achei muito interessante esse ponto de vista, acho que era um psiquiatra, que falava, a gente está num processo de luto, porque nós perdemos, a nossa vida não é a mesma mais e talvez não seja mais. Então, eu queria saber o seu ponto de vista, Márcia. Antes de você começar a falar, eu queria entrar com uma pergunta que completa essa. Eu acho que nós temos essa falsa visão de perda, quando a gente não percebe que antes nós achávamos que nós éramos donos da nossa rotina, que nós éramos donos do nosso tempo, que a gente saía, vamos dizer, aqueles que trabalhavam, pegava o carro, pegava um grande engarrafamento para quem vive nas grandes cidades, né? Levava 1h30 para chegar no trabalho, trabalhava 8 horas, levava outro tanto para sair do trabalho, vamos dizer, para quem estuda, chegar na faculdade, ou para se encontrar com os amigos, ou para... Enfim, esses tempos que eram a rotina de antes, não era uma rotina construída pela gente. Era uma rotina sobre a qual a gente não tinha controle, mas a gente assumia que o controle era nosso. E a gente sente falta, né, desse tempo que não era nosso, que a gente assume, não, era meu tempo, eu que controlava. A gente não controlava coisa nenhuma, né? Até o final de semana, que era todo pré-programado, e a gente assume que a gente está sentindo falta de uma coisa que nunca foi nossa. E, ao mesmo tempo, a gente não está conseguindo, no meu ponto de ver, se encontrar com a gente mesmo. Eu vou citar, a gente conversou antes do vídeo começar, um conto do Machado de Assis, só vai conhecer o conto quem gosta do Machado de Assis, como eu, que sou fã de carteirinha, né, que se chamou Alferes. Eu não vou dar um spoiler, que só lendo para
vê a beleza do conto, mas é um sujeito que, de família pobre, consegue a patente de alferes, vai passar uns dias na fazenda da madrinha, por motivos que eu não vou explicar agora, ele se vê sozinho na fazenda, até os escravos fogem e ele não consegue nem se ver diante do espelho, ele perde a identidade dele. E ele só vai conseguir rever a sua imagem quando ele veste a farda do alferes. Eu acho que é uma metáfora muito boa para o nosso momento, né? A gente pensa que era dono de um tempo que a gente não tem mais, a gente está sentindo falta de coisas que não são nem tão relevantes. Não estou falando da perda do emprego, que é claro que é, mas nós já passamos por momentos difíceis de emprego, agora a gente tem um medo, né? Era isso que eu queria que você respondesse junto com a pergunta. Então, vamos retornar à pergunta. A perda. Qual o sentimento de perda nesse momento, Márcia? Olha, é de uma gama enorme, mas atendendo um pouco ao que a Léa estava comentando, eu acho que a primeira coisa que a gente perdeu foi a ideação de que a gente tinha controle. Uhum. A gente acha que, porque a gente faz isso, faz aquilo, aquilo outro, a gente controla a nossa vida. E quando chegou a pandemia, é que a gente percebeu que tem coisas acima da gente, ao lado da gente, que nos fazem ficar completamente impotentes diante daquela enormidade do que vinha vindo, uma condição de um excesso de informação que a gente procurou no início, depois aquilo nos inundou de uma forma, né? Eram informações desconexas, inclusive, muitas de um lado, muitas de outro, e eu acho que o ser humano levou um soco na sua possibilidade de quem ele é, né? A gente, qualquer coisinha pode nos matar de uma forma, não adianta a gente ter uma casa assim, um país assado, pode pegar qualquer um de nós. Então, essa nossa arrogância nós perdemos. E ver em todas as áreas essa possibilidade, essa ideia de que o que vai acontecer comigo e que eu não tenho como lidar. Ou não tem controle, né? Não tem nenhum controle. Né? Talvez... Rosane, desculpe, fala, Márcia, termina. Talvez agora que as coisas, que nós temos mais conhecimento efetivo sobre o que está se passando e sobre como se trata, como a gente deve se cuidar de uma maneira mais concreta, eu acho que a gente começou a adquirir alguma sensação de poder outra vez. Rosane, uma coisa que ficou muito, uma das sensações ou emoções que a gente sentiu, e eu comentei, várias pessoas, quando eu postei isso no Facebook, várias pessoas falaram, estou sentindo a mesma coisa. Foi aquela falta de sensação de o tempo confuso, uma falta de foco horrorosa. Eu achei que quando eu fosse começar a pandemia, eu tinha uma pilha de livros para ler, uma lista de filmes para ver, eu não consegui ler um livro, eu não consegui ver um filme, porque parecia que eu estava num limbo. Me conta, o que é isso? Por que isso? Porque é limbo mesmo. Como limbo? Eu tento dizer para meus pacientes que eles não estão inventando esse estado, eles estão sentindo que é real. Nós estamos num limbo. A humanidade acabou de passar por um turbilhão que a gente não sabe ainda a extensão disso tudo, a gente não sabe quais são as consequências reais disso tudo, a gente não sabe quanto tempo a gente ainda vai ter que passar por isso. Então, acho que o que todo mundo está sentindo e passou a ser real não está só na esfera do psicológico e nos afetou realmente. Então, está todo mundo com dificuldade de ter foco, está todo mundo com dificuldade de lidar com o seu tempo. Eu acho que a melhor maneira que a gente tem de lidar com isso realmente é aceitar. Então, tá, eu estou com dificuldade de ler livros, então eu vou tentar ler um artigo e vou ficar feliz se eu conseguir ler esse artigo. E não ter tanta expectativa que, já que a gente tem esse tempo todo,
a gente vai estudar tudo que a gente puder, ler tudo que a gente puder. Eu também falei, vou fazer cursos, vou visitar museus, vou ouvir ópera, vou fazer tudo isso que tem de bom aí que está sendo oferecido. Mas não é assim. Então, acho que a gente está se dando conta também das lições que essa pandemia vai nos trazer. E se é que eu acho que quando a vida tem as coisas adversas, as lições são as melhores coisas que a gente pode levar conosco a respeito de todas essas condições. A primeira é isso, aceitar as nossas limitações. Né? Então, não vou conseguir ler enquanto isso, não vou conseguir fazer tudo que eu planejei, porque eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Mas não é você, acho que somos todos, né, que estamos tentando agora, com o tempo, nos adequar melhor ao tempo em si. Agora, tem muita gente respondendo o que a Léa falou também, em relação a não dominar o seu próprio tempo. Tem muita gente muito feliz de estar trabalhando em casa, porque não perde mais 2 horas indo trabalhar, voltando do trabalho, ter que fazer as coisas no fim de semana correndo. E eu acho que essa questão de escritórios, consultórios, tudo isso será revisto, porque as pessoas estão também apreciando o tempo que elas têm em casa. Né? Quem tinha que trabalhar fora e não tinha horário, sair de casa às 7 horas da manhã, chegava em casa às 9 da noite, está gostando de estar em casa, de não ter que lidar com isso. Né? Então, acho que tem um lado bom que vai sair também de toda essa situação, que serão esses escritórios, aqueles milhares de pessoas num prédio trabalhando, aquela coisa corrida. Estou pensando tipo Nova York, o centro do Rio de Janeiro, de São Paulo. Né? Que vida era essa também? Que qualidade de vida era essa? Yeah. Então, isso acho que será uma consequência também a ser revista. Márcia, você ouviu nessa sua experiência ouvindo essas pessoas participando desse pool e dos seus clientes, você ouviu algum comentário sobre esse excesso de vida junto? Porque de repente todas as famílias ficaram juntas numa casa. A gente não fica junto do marido 24 horas e também tem muita gente que tem filho em casa, ainda teve o problema de estudar em casa, enfim. Você ouviu alguma coisa sobre isso? Isso foi positivo ou foi negativo? Olha, no início foi muito complicado, porque de uma hora para outra as famílias tiveram que se reorganizar. Né? Famílias, por exemplo, que são separadas. Com quem vai ficar a criança ou as crianças? Aquele que ficasse na primeira vez ia ficar até o final. Que não podia ficar mudando para lá e para cá. Eu conheci alguns casais que decidiram ficar juntos, embora fossem separados, para poder ficar com os filhos. Os filhos ficaram juntos, todo mundo na mesma casa. Né? Muitos arranjos aconteceram. Aconteceram muitas separações, está acontecendo muita violência dentro das famílias, muita violência contra as mulheres. Tem, inclusive, várias ONGs já fazendo trabalhos para que a mulher que está na mesma casa com o agressor possa chamar, possa fazer um sinal de que ela está sendo abusada. E há pessoas também, situações de várias gerações juntas na mesma casa. Então, tudo isso teve que haver uma composição para que essas pessoas pudessem continuar morando juntas. Porque não dava também para mudar. Né? Naquela hora não tinha como fazer diferente. Então, é muito interessante a gente ver os que foram encontrados e que a gente sempre trabalhava na situação de que, bom, tem que ter paciência, tem que ter resiliência, tem que ter uma tolerância, né? Você tem que, mesmo, por exemplo, como a Rosane falou, ela fica irritada, né? Se todo mundo resolve ficar irritado numa casa, como é que a coisa vai em frente? Então, muita negociação, muita negociação. Os terapeutas de família do nosso grupo estão trabalhando muito, fazer coisas. E queria comentar só uma coisa.
A Rosane comentou que o que ela mais sente é a mudança de humor. O que eu mais sinto em relação a todas as pessoas é a ansiedade. Ansiedade muito forte, e essa sim, assim, diretamente, é uma atrapalhadora de tempo, porque quando você está ansioso, você não consegue nem se arrumar ou arrumar a casa direito. Uhum. Ler livro, fazer ginástica online, aprender sânscrito online, que a quantidade de coisas que a gente recebe atualmente é enorme. As pessoas estavam muito achando que iam conseguir fazer, né? E não estão. E a outra coisa é que, uma outra coisa que eu achei muito interessante que você mencionou, né, das pessoas gostarem de estar em casa, é a modificação das crianças pequenininhas que estão tendo aula online. Uhum. Né? Isso eu acho que é uma grande modificação para o futuro. E uma das coisas que eu já percebi e que acho que vai ser muito poderosa e muito boa é o fato de que, se você tem uma boa escola online, você pode, numa cidade desse tamanhinho, lá no meio do estado mais atrasado do Brasil, você pode oferecer um tipo de educação parecido com aquele da grande cidade, porque é online. Online vai a qualquer lugar. Né? Então, eu acho que isso vai ter uma coisa positiva e que, para nós, essa coisa estranha, né, de estudo online, a professora vai falando e tal, mas para as crianças vai começar sendo natural algum tipo de estudo online. Rosane, antes da gente passar para o tema seguinte, eu queria perguntar para você como é que foi, houve um aumento de depressão, as pessoas ficaram deprimidas nessa nova situação, talvez por causa da ansiedade que a Márcia mencionou, isso impactou esse item depressão, as pessoas se deprimiram? Se deprimiram, as pessoas nesse começo acho que ficaram bastante deprimidas, sim, porque não sabiam como lidar com essa situação. A questão do luto, né, que a gente falou antes também, essa sensação de luto, é um luto, o mundo como a gente conhecia não existe mais. Uhum. Isso, no final da história, eu acho que isso resume assim. Então, as pessoas, fora as que perderam, que têm razões reais, né? Perder entes queridos, perderem trabalho, escutarem as notícias, quer dizer, o nível de ansiedade também e depressão também se agravou por causa da mídia, né? Porque teve casos de gente tendo ataque de pânico vendo televisão. Eu tive que falar para vários pacientes pararem de ver televisão, porque levavam eles a um pânico o tempo inteiro. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas vão morrer, quantas pessoas estão infectadas. O pior é que a gente já sabe. As pessoas vão ficar infectadas, as pessoas vão morrer. Isso é terrível, isso é um fato. Né? Isso só vai parar a hora que a gente realmente tiver uma vacina. É. Né? Não tem muito jeito. A gente estuda a gripe. Foram 3 fases dessa gripe que levaram tantos milhões de pessoas a morrerem. Então, acho que a gente ainda vai passar por uma segunda fase, uma terceira fase. Claro que hoje em dia a gente tem meios de comunicações e maneiras de se prevenir, mas ainda temos um caminho pela frente. Mas, enfim, eu acho que a depressão, ela existe. As pessoas que já estavam deprimidas, obviamente, a gente tem que cuidar mais, tem que prestar atenção na ansiedade, mas tem que também mostrar que não adianta a gente ficar se intoxicando com tudo que está sendo dito, e o melhor é a gente parar para olhar para nós mesmos e ver o que a gente pode fazer e como a gente pode continuar lidando com isso tudo de uma maneira mais efetiva. Eu digo isso também porque eu me lembro que em 2001, com os ataques terroristas, a gente passou por uma coisa semelhante aqui nos Estados Unidos. Foi um turbilhão de gente desempregada, de gente deprimida, de gente se sentindo sem nenhuma esperança, sem otimismo. E, aos poucos, a coisa foi se refazendo. Agora, isso é muito mais amplo. Acho que vamos levar mais um tempo para sair disso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, se a gente parar e pensar que antes a gente também estava muito focado no outro,
e que agora a gente pode ficar mais focado em nós mesmos, também existe um momento melhor a partir disso. Márcia, agora vamos falar um pouquinho da adaptação, porque a gente teve que se adaptar. De repente, tudo mudou, as condições mudaram. Desde as coisas mais básicas, sobre a gente não tinha ajuda nenhuma em casa, você tinha que fazer absolutamente tudo, limpar a casa, cozinhar, etc. e tal, ensinar a criança, etc. Como é que foi? Você recomendou alguma coisa para os seus pacientes? Eu, por exemplo, cozinhei feito uma maluca. Eu cozinhava assim, freneticamente. Fazia bolo, fazia... Eu vi que muita gente passou a fazer pão, bolo. Pão. Pão Muita é uma gente coisa. pão. Isso é uma maneira de lidar com essa crise. Por que o pão? Olha, eu te diria o seguinte, há uma frase que, quando a gente pensa no Darwin, né, ele não diz que quem se mantém na evolução é o mais forte, ele diz que é o mais adaptável. Então, o que a gente tem é que se adaptar a tudo que seja possível naquele momento e naquela hora, né? O que a gente tem visto muito, o que as pessoas estão achando que vai haver daqui para diante, muito transtorno de estresse pós-traumático. Uhum. Mas a gente já está vendo que não é exatamente isso. O estresse pós-traumático tem um tipo específico de sintoma. Nós vamos ter situações como transtorno da adaptação. Porque essa adaptação Que é isso? ia acontecer, né? E ela vai ter que ser tratada por psiquiatras e psicólogos, e é uma coisa que vai ficar durante um grande tempo, né? Essa situação da gente se adaptar, né? E daqui a pouco vem uma onda, né? E faz a gente ver que tem que trabalhar ainda de outro jeito. São novas coisas que vão acontecendo. Eu fico pensando o seguinte, eu tive uma paciente que, durante esse período, que no último, ela mora num país fora do Brasil, e ela, no último dia em que o país onde ela mora estava aberto, ela fez uma fertilização in vitro. E ela está grávida? Uma pessoa da clínica a fazer. E ela está grávida? Tá. E aí, imagina, essa pessoa, que resiliência ela tem que ter, ao mesmo tempo que ela estava toda cheia de hormônios e tendo que... Ai, meu Deus. Ela tinha que sair, porque tinha dia tal, que ela tinha que fazer o exame tal e tal, né? Então, e essa criança ou quantas crianças estão sendo geradas nesse momento de pandemia, né? Quantas crianças estão nascendo nesse momento? Então, É verdade. ao mesmo tempo que tem essa loucura toda, tem um lado do mundo que é o lado saudável, que faz a gente ir para frente, mesmo que a gente seja medrosa, porque a gente ainda não falou do medo, né? Tem um lado da gente que leva para frente, né? E que quando a gente não consegue andar para frente, aí é que a gente está mal, que a gente se paralisa. A gente não pode deixar o medo paralisar a gente. Mas nesse momento tem horas que paralisa mesmo, que a pessoa não consegue dar conta, né? E não é brincadeira. Mas aí, Rosane, isso que a Márcia falou do medo que paralisa, você fez alguma recomendação aos seus pacientes de como lidar com isso, como se adaptar a essa situação nova? Bom, a primeira coisa que eu digo para meus pacientes, se bem que os meus pacientes já são meus pacientes há algum tempo, né? Então a gente já está trabalhando há um tempo juntos, mas eu digo a todos e todas as pessoas que me perguntam, em outros lives que eu já fiz e tudo, acho que a coisa fundamental é fazer algum tipo de exercício. Primeira coisa, é fundamental. Pela nossa mobilidade, pela endorfina, pela serotonina, pelo que seja, pelo como a gente se vê num espelho, o que seja, a pessoa tem que fazer algum tipo de exercício. E ainda bem que estamos no século XXI, está disponível, né, para todo mundo online, de qualquer maneira. Se eu não tiver as coisas para usar, usa a garrafa, usa a lata, faz no chão, usa o tapete, enfim.
o exercício é uma maneira que nos equilibra, porque muita gente ficou realmente, literalmente confinada dentro de casa, né, sem poder sair de um apartamento, de um espaço pequeno. Eu acho que isso é muito importante, você ficar ali preso, sem poder sair, quando você não optou por, e nem fez nada para ficar preso. Né? Porque a sensação é essa, eu estou preso, mas eu não cometi nenhum crime. Eu não posso sair, essa sensação de confinamento, acho que as redes sociais ajudam as pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, idosos e tudo, que realmente vão ter que ficar confinados mais um tempo, né? Porque apesar das coisas estarem abrindo, não temos vacina. Então, acho que as redes sociais ajudam, a comunicação ajuda, e essa questão de cozinhar, ela é muito instintiva nossa também, porque a gente percebe muito isso no frio. Você já viveu em clima frio, você se dá conta. Quando começa a esfriar, você começa a querer comer coisas mais gordurosas, você quer cozinhar mais, quer fazer mais coisas. Por causa do frio, o corpo humano precisa daquela camada de gordura para aguentar aquele frio. Mas isso já vem dos tempos das cavernas. Essa sensação de ter que comer mais, ter que comer alguma coisa com um certo teor de gordura, ou carboidrato, ou o que seja. Eu acho que isso é natural e eu acho isso bom. Acho que as pessoas estão se divertindo, estão tendo prazer em fazer isso. Não é uma carta branca para todo mundo engordar, e bom, está liberado, liberou geral, vamos comer tudo. Mas é muito bom e é uma coisa que a gente também está dividindo, porque mesmo que você não tenha com quem dividir aquela comida que você fez, aquele bolo, aquela sobremesa gostosa, você está mostrando para os seus amigos, eles vão fazer também, eles vão dizer para você que estava ótimo, aquela sua torta de maçã maravilhosa, eu fiz também. Então, acho que tem várias coisas que existe o benefício dessa troca que a gente não está podendo fazer pessoalmente, mas que ela se dá através disso, de cozinhar, de fazer algum trabalho manual e mostrar e dividir. Nós estamos chegando na parte final, no nosso tema final, que é a resiliência. E a resiliência é saber se nós sobrevivemos a isso. Nós sobrevivemos ao nosso medo, Márcia? Nós demos conta do medo? Assim, responder sim ou não, eu acho que é impossível. Eu acho claro. Que dando conta gradativamente. Uma das coisas que eu acho que foi um passo de resiliência foi a adoção das novas tecnologias. Por exemplo, quantos de nós tínhamos intimidade com o Zoom ou com as outras plataformas? Né? E não tem como. Eu não vou fazer. Né? Eu não sei fazer. Tem que fazer. Né? Tem que, senão você fica por fora do pouco que existe. Né? Então, eu acho que a cada momento que as coisas forem acontecendo, a gente vai lidar com o nosso medo, a gente vai transpor esse medo e a gente vai dar um passo, e mais um passo, e mais um passo, até que nós tenhamos uma vida razoavelmente normal e com situações em que a gente não se coloque tanto em risco, mas ao mesmo tempo, né, com grande possibilidade de ainda pegar, né? O que está me deixando um pouco mais tranquila aqui no Brasil, pelo menos nas grandes cidades, é que as pessoas já estão sabendo muito bem se cuidar e, na maior parte delas, se tratam em casa. Então, a gente não tem mais aquela loucura de que tem que ir para o hospital, aí no hospital não tem lugar e tal. Só vai para o hospital a pessoa que já passou por uma fase realmente ruim e que não está podendo mais ser tratada em casa. Né? Então, isso eu acho uma coisa boa. E a gente também tem ouvido muito falar das pessoas que têm assintomaticamente e que têm de uma forma muito, muito branda. Hoje de manhã eu atendi uma moça que disse que ela teve dor nos olhos e falta de perda do olfato. Ela tinha muita dor nos olhos. Primeira vez que eu ouvi isso, né? E que em 2 dias. Então, a cada dia a gente ouve um sintoma diferente, né? Então, acho que quando a gente tem informação, a gente e essa informação ela
ela fica mais consistente, eu acho que isso também vai ajudando a gente dominar o nosso medo. Ótimo. Rosane, você acha que nós vamos sair melhor dessa experiência? O que que nós ganhamos com isso, se é que nós ganhamos alguma coisa? Eu acho que tem, tem gente que realmente está perdendo coisas, né? Eu não deveria nem dizer coisas, porque tem gente perdendo pessoas queridas, perdendo entes queridos de uma maneira que não era esperada. Não é que a pessoa já era idosa e já se esperava que o curso das coisas fosse acontecer eventualmente. São pessoas jovens também que estão indo, enfim. Essas famílias todas vão ter esses lutos, né? Isso é real. Muitas pessoas vão perder o trabalho ou já perderam. Isso é real. Então, existe... não dá para eu dizer se as pessoas vão sair melhor disso, porque a gente tem que levar em consideração todo esse luto, toda essa perda. Agora, aqueles que conseguiram passar por isso trabalhando em casa, ou conseguiram passar por isso bem, de uma maneira financeira estável e saudáveis, esses podem ficar melhor se eles olharem para dentro de si. Né? Porque se a gente continuar da maneira que estávamos antes, a gente só vai continuar repetindo aquilo que a gente já fazia antes. Então, acho que esse é um momento em que a gente pode olhar, não se fixar tanto no outro, pensar mais em nós mesmos, né? Daquilo que realmente é importante, é valioso na nossa vida e que a gente antes botava muito valor em coisas que realmente hoje em dia não tem o menor valor para nós. Acho também, falando só o que a Márcia falou em relação a medo, o medo é muito real, porque de um momento para o outro uma pessoa pode realmente ficar doente, sem a gente se dar conta nem como a pessoa ficou doente. E isso muda toda a dinâmica da família, toda a dinâmica das pessoas. E isso acontece. Né? Então, acho que esse medo, ele não é uma ficção também, não é um produto do inconsciente, ele é real. A gente está passando por situação de risco, essa situação de risco vai se manter, né, durante um tempo, então é a gente tomar cuidado e tentar ser melhor e ser mais solidário e prestar mais atenção no outro, não como uma comparação, mas no que o outro precisa. Certo, isso é muito importante. Agora eu passo para a Leia. A Leia agora deve ter 1000 perguntas aí, comentários e comandando aí. Leia, você está sem som. Som. Nós temos muitos comentários aqui, gente. Está cheio de gente. Nós temos muitos comentários, mas praticamente nenhuma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta minha. Em função das últimas conclusões aí, ou colocações que vocês duas fizeram, é possível dominar o medo diante de tantos fatores desestabilizantes? Como quem quer responder? A pergunta é para as duas, né? Porque os fatores desestabilizantes, todos nós sabemos quais são, né? O medo da morte de um ente querido, o medo da gente mesmo vir a morrer, medo de perder emprego, de com isso faltar com o que comprar, como se diz aqui nos Estados Unidos, com o que pôr o pão, né, na mesa. E eu queria saber como é possível, né? Até porque o medo é um dos sentimentos mais primários do ser humano, né? Então, diante disso, eu queria saber quais são as colocações de vocês, encerrando esse bloco aí, antes de ler os comentários. Eu acho que a maneira da gente... desculpa, quer falar, Márcia? Eu acho que a maneira da gente lidar com medo é lidar com a realidade. Ou seja, existe perigo? Existe. Existe um vírus que a gente deve cuidar? Existe. Se eu for ao supermercado, eu preciso usar máscara, lavar minhas mãos e exercer cuidado? Sim. Eu acho que isso ajuda o medo, no sentido de que a primeira vez que a gente for, a gente vai sentir medo, a segunda vez você vai estar mais acostumado, a terceira será mais fácil.
Uhum. Então, acho que lidar com medo é lidar com a realidade. Em relação ao trabalho, é real também. O medo de perder trabalho é real e não quer dizer que a pessoa tenha mérito ou não, porque dessa vez isso não tem a ver com mérito. Isso tem a ver com questões econômicas, com questão de diretorias, de companhias, de decidir no futuro de milhares de pessoas. Né? Não tem a ver com se você for um bom trabalhador, você estava sempre lá todo dia trabalhando de 9 às 10 da noite, fazendo o seu melhor. Não faz a menor diferença. Nesse momento, quem tiver que perder trabalho por questões econômicas vai perder. Então, acho que a gente lidar também com essa realidade e pensar, bom, então o que eu posso fazer? Né? Existe a capacidade da gente se reinventar? Existe. A gente pode estudar alguma outra coisa e fazer outra coisa? Claro que pode. Eu já tive pacientes que perderam trabalho no 9/11, né, no setembro terrorista, os ataques terroristas, desculpe o meu português às vezes, e eles se reinventaram e foram seguiram outras carreiras e se deram bem na vida, nesse sentido. Tem gente aí, como a Adriana falou, cozinhando, fazendo bolo para vender, tem gente fazendo pão para vender, fazendo tricô. Eu estou sendo simplista dessa maneira, mas eu acho que sim. Existe uma maneira da gente olhar em volta, então tá, se eu perder o meu trabalho, o que eu posso fazer? Né? E tentar procurar uma outra coisa que possa fazer e ter isso em mente, porque se isso acontecer, você já tem um caminho. Então, acho que isso ajuda muito a lidar com a ansiedade comigo. Márcia. Oi, querida. Eu acho que ela já colocou isso tão bem, né? Talvez uma palavra que a gente tem ouvido muito, tem lidado muito com ela e a gente não tenha abordado, é a empatia. Isso. Sim. Era isso que eu ia concluir. Empatia. Acho que nós estamos mais empáticos porque todos estamos, de alguma forma, muito afetados. Então, temos a possibilidade de uma empatia maior com o próximo. Se a gente conseguisse manter essa possibilidade de empatia, eu acho que o mundo já ficava melhor. Né? Eu acho que tem ouvido muito, né? O novo normal. O novo normal é hoje. Né? Daqui a uma semana vai ter outro novo normal. O novo normal é aquilo que a gente tem para viver e lidar hoje. Né? Então, eu gostaria muito que a gente pudesse ficar atenta nessa. É tão bom quando a gente vê uma pessoa do nosso lado dizendo: eu entendo, eu estou sabendo como é que é, né? E dá muita força. Acho que se a gente conseguir manter a empatia, acho que a gente já faz uma coisa muito legal. Exato. E também, como foi dito aqui, né? A pessoa ter a capacidade enfrentar o medo de frente, né? É fundamental, porque quando a gente enfrenta o medo de frente, ele deixa de ser um medo, ele se torna um conhecido e nos dá a capacidade de enfrentá-lo melhor. Agora eu vou ler os comentários, que são muitos aqui. Deixa eu vir para cá. Meu computador está rebelde no momento, mas só um segundo. Pronto, já tomei posse dele de novo. Eu vou ler aqui do mais recente. Maria Inês disse: ajudar os outros também alivia a ansiedade. Estou lendo do final para o princípio. A Tereza Cristina Simões só complementou com toda certeza. Deixa eu ver lá para o início. No início foi só mais gente dizendo um alô para vocês, gente que conhece vocês. Houve um momento que faltou luz, onde mora Elizabeth Chaves. Ela só deixou aqui escrito. A Tereza Cristina Simões: e será que o ser humano vai mudar para melhor? Não sei, não. A Maria Inês Dalborgo, que é nossa conhecida, sempre existe um lado bom. Essa é a nossa Maria Inês, né? A Beth, e agora, como eu vou pronunciar esse nome? Rosenzweig. Beth Rosenzweig. Rosenzweig. Mas quanto à família,
quem já tinha problemas de relacionamento piorou no mesmo teto. Acabei de mencionar isso. Elas foram escrevendo à medida que vocês iam falando. Elizabeth Chaves, para mim, o pior é a falta de liberdade de ir e vir. Por outro, Célia da Mata Lubac Sobral, por outro lado, outras pessoas ficaram mais próximas, mais afeto. Tem um comentário ótimo aqui da Valéria Trauer. Essa live valeu por uma sessão de terapia. Vocês são ótimos! Eu queria só falar uma última coisa em relação à violência doméstica, né? Porque a gente mencionou isso, só para dizer que isso aumentou e que existem canais de ajuda às pessoas que estão sofrendo violência doméstica e que essas pessoas podem tentar se comunicar. E eu queria só mostrar o símbolo que eu recebi e que é um código para talvez, eu espero que não, mas se tiver alguém nos escutando que esteja precisando de ajuda, o símbolo é esse. Botar esse dedo aqui e fazer assim. Porque quer dizer que a pessoa está presa. Mostra novamente. Assim? Assim. Porque a pessoa que é abusadora, ele provavelmente, se você está no telefone ou numa rede social, ele vai estar te olhando e vai estar prestando atenção no que você está falando. Então, se você tem uma maneira de fazer assim e mostrar que você está preso, fazer alguma coisa com a mão, isso é um sinal de que você está precisando de ajuda. Então, isso está sendo divulgado. Mas aí, o que vai ser feito nesse caso? Alguém pode pedir socorro por você. A polícia, Outra coisa importante é saber que aqui nos Estados Unidos, a mulher, ela mesmo que esteja ilegal, legal, não importa, ela vai ter todo o apoio das autoridades, ela não vai ser deportada. No caso das imigrantes, né, ela vai ter todo o apoio do Estado nesse caso, e há vários albergues para as mulheres que sofrem violência doméstica. Acho até que você já trabalhou com isso aqui, não foi ou não? Já pessoas que estavam aqui em condição não legal, e existe isso. O governo americano dá toda a proteção às mulheres, existem abrigos, então se alguém estiver sofrendo abuso físico ou emocional, pode sim ligar para o 911 ou mandar uma mensagem para uma amiga com esse sinal que eu mostrei com a mão, e a pessoa pode mandar a polícia. Apesar de não ser o tema, né, mas é sempre importante trazer isso em qualquer momento que houver. Muitas vezes o abusador usa desse mecanismo de opressão, dizendo: você está aqui ilegal e você vai ser deportada se você chamar a ajuda da polícia. Pelo contrário, vai ser a libertação dessa mulher. Pois é, meninas, Márcia e Rosane, vocês têm uma mensagem final? Vocês foram um absoluto sucesso, o pessoal amou. Então, qual é a mensagem final? Olha, no Brasil é um X pintado em batom vermelho, que o batom é sempre fácil de ter, né? Um X pintado não vermelho representa. Esse é o símbolo aqui no Brasil. E também vale botar, se não me engano, no banheiro feminino, né? Com batom e o número, alguma indicação de pessoa. Desculpa, eu passei por... E quais são as mensagens de vocês? Márcia, qual é a sua mensagem final aí nessa... Eu gostaria de ler aquele poema que eu passei para você. E, de alguma forma, o que eu realmente gostaria de lembrar, a coisa que mais me deixou bem e feliz e, ao mesmo tempo, muito pensativa, né, logo na segunda semana da pandemia, foi a modificação da natureza. Quantos passarinhos, quantos bichos, quantas coisas vieram mostrar ali, quantas praias limpas, né? De Botafogo, gente, que é a coisa mais nojenta, todo mundo nadando na praia de Botafogo. Então, eu acho que isso seria um caso para a gente ficar atento.
né, exatamente aos nossos, para a gente, algumas coisas a gente não voltar a fazer, né? Isso é um resultado positivo, né, da pandemia. Pelo menos isso, a natureza agradeceu a gente ter ficado em casa. Teve um resultado E você, positivo no Rosane? Japão. No início da pandemia, caiu o número de suicídios no Japão. As pessoas ficaram contentes de estar em casa. E você, Rosane, qual é a sua mensagem final? Era muito opressiva a maneira que a gente estava vivendo. Então, acho que tem um saldo positivo, sim, de ficar em casa. Mas a minha mensagem, ela vai além disso. É uma reflexão minha em relação a coisas que eu tenho trabalhado com meus pacientes, a expectativa que a gente tem do outro, né? Então, você está em casa, seu marido não trouxe isso para você, ou não fez aquilo para você, ou não fez aquilo que você achava que ele devia fazer, ou a esposa, ou o companheiro, seja quem for, ou o filho, tudo. Não ficar esperando. Amanhã no Brasil é Dia dos Namorados, existe toda essa expectativa. Se meu namorado vai me dar isso, meu marido aquilo, a minha namorada. Não fica esperando o outro, tá a fim de se dê um presente, nem que seja uma florzinha, um brigadeiro, eu não sei, qualquer coisa que faça você feliz. Eu acho que, em vez de ficar esperando do outro, que esse seja um momento que a gente aprenda a ser self-sufficient, né? Autossuficiente em relação às nossas necessidades. É verdade, é verdade. Eu acho que nós aprendemos muito, assim, com isso. Gente, eu queria agradecer demais a Leia por ter comandado aí as perguntas, agradecer a Márcia e a Rosane, que abriram um espaço na agenda delas, que eu sei que elas estão atendendo, estão ocupadíssimas, para conversar com a gente. E o pessoal adorou, agradeceu, eles acharam um tema muito importante. E realmente vocês foram excepcionais e generosas de compartilharem com a gente essa sabedoria de vocês, essa experiência de vocês. Muito obrigada, Márcia, muito obrigada, Rosane. E muito obrigada, Leia, por ter comandado os nossos comentários e perguntas. Nós vamos continuar com as nossas lives. O Centro Cultural teve que se adaptar, nós não temos mais programas presenciais. Então, nós estamos trazendo essas lives para você. E na semana que vem, nós temos duas. Nós temos duas lives. Na terça-feira, às 6 horas da tarde, nós vamos conversar com dois professores da Universidade da Flórida, a doutora Rosana Rezende e o coreógrafo e dançarino Augusto Soledade, sobre racismo, que é um tema que a gente tem que tratar. A gente tem que abordar. E na quinta-feira, nós vamos ter duas convidadas também excepcionais, a doutora Elaine Vanderput e a doutora Ivone Bezerra de Mello, e elas vão falar sobre desigualdade, o impacto do CEP, do zip code, o impacto do vírus nos diferentes zip codes na mesma cidade. Então, eu convido vocês a acompanhar o Centro Cultural, a estarem sempre no nosso Facebook, se possível se associar, porque nós precisamos de você para continuar. E é isso aí, o Centro Cultural está no www.centroculturalbrasil.org e adoramos estar com vocês sempre. Muito obrigada por estarem participando aqui com a gente. Até a próxima, até a semana que vem. Bye, bye. Tchau. Muito obrigada ao Centro Cultural, obrigada a você, Adriana, a você, Leia. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu também agradeço, foi muito agradável, e eu sugiro que a gente faça uma outra daqui a uns 2 meses para ver o que aconteceu. Acho ótima ideia! Gente, vocês que estão assistindo aí, comentem sobre isso. Se vocês quiserem, faz um sinalzinho que a gente combina e marca para vocês. E vocês que estão nos assistindo, também se quiserem dar alguma ideia de algum tema que vocês queiram ouvir, comentar, nós vamos atrás de quem sabe falar sobre o assunto. É só você falar com a gente. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau para todos. Tchau, tchau. Adriana, Vou botar agora, vou colocar tá agora bom, então para terminar. Tá bom. De tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar,
a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda, um passo de dança, do medo, uma escada, do sonho, uma ponte. Esse é um trecho do livro O Encontro Marcado, de Fernando Sabino, e foi trazido por Márcia Stefan, que pediu que a gente colocasse aqui para vocês.